Na última aula, nós começamos a estudar alguns verbos da língua portuguesa que geram dúvida quanto à regência, segundo preceitua a norma culta, a gramática normativa. Então vamos fazer uma rápida retomada. O que é regência verbal? A regência verbal é a parte da sintaxe que estuda as relações de dependência entre o verbo e seus complementos. Em outras palavras, essas relações se manifestam em quê? No emprego ou não de preposições. Então, o que nós vamos estudar é exatamente isso. Quais são os verbos que pedem preposição ou não? É interessante que na língua coloquial, alguns verbos que exigem preposição, segundo a gramática normativa, são empregados sem, e o contrário também ocorre. E era isso que nós estávamos estudando em nossas últimas aulas. Vamos fazer uma rápida revisão antes de darmos continuidade? Nós vimos alguns verbos aí que geram dúvida. O verbo preferir, lembram-se? O verbo preferir, segundo a língua culta, é transitivo direto e indireto, ou seja, ele exige um complemento sem preposição e com preposição. Quem prefere, prefere uma coisa a outra e não do que ou que, como costumeiramente empregamos na chamada língua coloquial. Além do mais, ele não aceita esse advérbio de intensidade mais, muito mais, 1000 vezes. Então, prefiro mais suco do que refrigerante, prefiro muito mais viajar que trabalhar, o homem íntegro prefere 1000 vezes morrer que trair, são formas condenadas pela gramática normativa. A gramática normativa prescreve: prefiro suco a refrigerante, prefiro viajar a trabalhar, o homem íntegro prefere morrer a trair. Vimos também o verbo namorar. O verbo namorar não admite a preposição com, de acordo com a língua culta. Na língua coloquial, esse com é abundantemente usado, talvez por analogia ao verbo casar. Quem casa, casa com alguém, mas quem namora, namora alguém. Então, com quem Paulo namora com Teresa, Paulo namora com ela, quer namorar comigo, são construções condenadas pela gramática. A gramática preceitua quem Paulo namora Teresa, Paulo namora, quer me namorar, ou quer namorar-me, etc. Nós vimos os chamados verbos de movimento, chegar, ir, subir e descer, todos eles também exigem a preposição a, o que não é feito na língua coloquial, na língua cotidiana. Via de regra, nós dizemos: o avião chegou no aeroporto, cheguei em casa, fui no banco, onde vai você? O gato subiu no telhado. Nós vimos que são expressões condenadas. Nós deveríamos dizer, segundo a gramática: o avião chegou ao aeroporto, cheguei a casa à tarde, fui ao banco, onde você vai, etc. Estudamos também os verbos obedecer e desobedecer, que exigem a preposição a. Geralmente esse a não é empregado na língua coloquial. Motorista, obedeça o semáforo. Ela sempre desobedece os pais. Quem você obedece aqui? Obedeço apenas o chefe. Essas expressões, de acordo com a língua culta, motorista, obedeça ao semáforo. Ela sempre desobedece aos pais. A quem você obedece aqui? Obedeço apenas ao chefe. O verbo torcer, quem torce, torce por alguém. Empregamos o para na língua cotidiana. Então, para quem você torce? Torço para você, torço para o Brasil. Por quem você torce? Torço por você, torço pelo Brasil. Estudamos também os verbos pagar e perdoar. Esses dois verbos apresentam uma peculiaridade. Quando se referem a coisas, são transitivos diretos, não aceitam a preposição. Aluguel, imposto, boleto, crime, roubo, pecados são coisas. Paguei o aluguel, paguei o imposto, paguei o boleto, perdoei o crime, perdoei o roubo, Cristo perdoa os pecados. Porém, quando eles forem empregados, tendo como complemento o nome de pessoas, a preposição é obrigatória. Cabeleireiro, advogado, dentista, criminoso, ladrão, pecadores são pessoas, portanto, perdoei ao cabeleireiro, paguei ao advogado, paguei ao dentista, perdoei ao criminoso, perdoei ao ladrão, Cristo perdoa aos pecadores. Tomem cuidado, supermercado. Quando eu assumo uma dívida com estabelecimento comercial e vou quitá-la, supermercado aqui,
é pessoa jurídica, é uma pequena empresa ou uma grande, né? Paguei ao supermercado e não paguei o supermercado. Até poderia usar paguei o supermercado se eu estivesse me referindo à compra dele. Eu comprei o supermercado, eu o paguei, ele é meu. Mas é raro usarmos dessa maneira. Via de regra, estamos nos referindo ao ato de pagar ao proprietário do supermercado. Então é paguei ao supermercado. Vimos o verbo assistir. O verbo assistir apresenta vários sentidos na língua. O mais usual é no sentido de ver. Nesse caso, ele exige a preposição a. Assistimos ao jogo, assistimos a vários documentários. Agora, quando assistir significa ajudar, socorrer, sem a preposição. O médico assistiu os doentes, o técnico assistiu os jogadores. O verbo assistir apresenta também um terceiro sentido, que é pertencer, caber, né? Tais direitos assistem a você. Depois nós vimos o verbo custar no sentido de demorar, ser difícil, deve ficar sempre na terceira pessoa do singular. Via de regra, nós dizemos eu custei a dormir, nós custamos a fazer a prova. Se ele deve ficar sempre na terceira pessoa, custei e custamos são primeira pessoa, respectivamente do singular e do plural. A forma exigida pela gramática normativa é custou-me dormir ou custou-nos fazer a prova. Agora nós temos que deixar bem claro algo. Tá? Nós estamos estudando a regência sob a perspectiva da gramática normativa. Para a linguística descritiva, que é aquela que descreve como a língua realmente funciona, a sintaxe é uma questão de uso e não de princípios. Então, um linguista vê com bons olhos o eu custei a dormir, porque é uma frase em que as palavras se relacionam bem, estabelecem comunicação. O que nós temos que ter em mente é que existem níveis de linguagem. Então, se nós nos propusermos a estudar a língua culta, devemos dizer custou-me dormir. Agora, na prática, todos dizem eu custei a dormir, ou seja, o uso já consagrou essa forma. Por isso que nos causa estranheza dizer assim. Agora é uma questão de perspectiva, estudar a língua culta ou a língua coloquial. Isso tem que ficar bem claro. A língua não apresenta apenas uma faceta, a língua não apresenta apenas um nível de linguagem. Todos eles são usuais. O verbo aspirar. Aspirar apresenta dois sentidos, né? No sentido de inalar, cheirar, respirar, absorver, sem preposição. Os alunos aspiraram o gás e desmaiaram. Flávia aspirou o perfume da flor. Porém, aspirar pode significar também almejar, desejar algo. Os alunos aspiram ao diploma. Flávia aspira ao cargo de secretária executiva. Estudamos também o verbo querer. O primeiro sentido dele, desejar, é bem simples. As crianças querem o brinquedo, querem o dinheiro, querem o bolo. Não apresenta problema algum. Agora, o verbo querer pode significar amar, gostar, estimar alguém. Em via de regra, os advérbios bem e muito acompanham esse verbo nessa acepção, nesse sentido. As crianças querem bem ao professor, quero muito ao meu neto. A garota quer muito um namorado, a garota quer muito ao namorado. Há uma diferença. No primeiro caso, querer está no sentido de desejar. A garota deseja um namorado. Na segunda, ela já tem um namorado e o ama, o estima. Mas como é que eu sei? Vejam que no segundo enunciado, o verbo querer vem seguido da preposição a. Então, querer muito a alguém é amar essa pessoa, gostar e estimar. Bom, foram esses os verbos que nós estudamos na última aula. Eu sempre faço uma revisão para vocês. Agora nós vamos estudar mais alguns e encerrar a matéria. Vamos começar
pelos verbos esquecer e lembrar, que apresentam a mesma regência. Os dois apresentam a mesma regra, segundo preceitua a gramática normativa. Esses verbos podem ou não vir seguidos de pronome, ou seja, tanto faz eu dizer eu esqueci o dinheiro ou eu me esqueci, porém, se eu empregar o pronome o me, a preposição é obrigatória. Esqueci o dinheiro em casa, sem pronome, sem preposição. Lembrei o dia de seu aniversário, sem pronome, sem preposição. Esquecemos o horário do filme, sem pronome, sem preposição. Não lembrei a data da prova, sem pronome, sem preposição. Agora, se eu colocar o pronome em todos eles, a preposição torna-se obrigatória. Vamos ver? Esqueci-me do dinheiro em casa. Lembrei-me do dia de seu aniversário. Esquecemos-nos do horário do filme. Não me lembrei da data da prova. Agora, interessante, né? A língua culta permite essas duas maneiras, esqueci o dinheiro ou esqueci-me do dinheiro. Na língua coloquial, nós vemos uma terceira. É habitual, é usual empregar esses verbos apenas com a preposição, mas sem o pronome. Então, nós ouvimos com frequência frases como lembrei do seu aniversário, lembrei do seu aniversário. A língua culta condena. Lembrei do, eu tenho a preposição, mas não tenho o pronome. Ou coloco pronome e preposição juntos, ou tiro ambos, certo? O verbo pisar. É interessante. Muitos gramáticos conservadores insistem em dizer que esse verbo é transitivo direto, ou seja, quem pisa, pisa algo. Ele pisou o pé da moça, e não ele pisou no pé da moça. O homem pisou a lua pela primeira vez em 20 de julho de 1969, mas, via de regra, dizemos o homem pisou na lua. Se eu colocar o na, eu estou raciocinando da seguinte maneira: quem pisa, pisa em algo. Quem pisa, pisa algo, é um verbo transitivo direto. Como é que nós vemos no dia a dia, com maior frequência, sem dúvida alguma, seguido da preposição em? Tanto é que a frase mais famosa, não é? Nós ouvimos aí, não pise na grama. Poucos dizem assim, não pise a grama. Não pise a grama é a forma prescrita pela língua culta, pela gramática normativa. Não pise na grama é como o povo usa. E há uma regra que diz, não é? Uma regra linguística. Quem modifica a língua é o povo. Então, com certeza, essa forma já está agasalhada em nossa língua. Alguns gramáticos conservadores rejeitam, mas não há dúvida, a maioria diz assim, tá? Vamos pegar agora os verbos simpatizar e antipatizar. Esses verbos apresentam um problema. Eles não são pronominais, mas muitas pessoas dizem, eu me simpatizei com ele. Ora, esse me não se faz necessário. O que é um verbo pronominal? É aquele verbo que é usado com o pronome, ele é conjugado com o pronome. Por exemplo, o verbo queixar-se. Eu me queixei com a polícia. Ela se queixou com a polícia. Nós nos queixamos com a polícia. O verbo zangar. Eu me zanguei com os alunos. Ela se zangou com o professor. Nós nos zangamos com os garotos. Agora, o simpatizar, ele não é pronominal. Eu não devo dizer eu me simpatizei, tu te simpatizaste, ela se simpatizou. Esse pronome não é necessário, é inócuo. Eu devo tão somente dizer simpatizei com aquele rapaz. Simpatizei com a moça,
E vejam, o verbo simpatizar exige a preposição com e não a preposição por. Há quem diga, simpatizei-me pela moça. Cometeram-se aí duas infrações. Porque o verbo simpatizar não aceita o pronome, e quem simpatiza, simpatiza com alguém e não por alguém. Uma curiosidade, o verbo simpatizar possui um antônimo, que é o antipatizar. Não ir com a cara de alguém é antipatizar com a pessoa. Devo dizer, antipatizamos com aquele grupo e não antipatizamo-nos com aquele grupo. Tá? Essas duas formas que estão aí assinaladas são coloquiais, mas repudiadas pela gramática normativa. Agora, o verbo visar. O verbo visar apresenta três sentidos. O primeiro deles, talvez o mais empregado de forma que transgrida a língua culta. Visar significa por o visto. O professor vistou os relatórios dos alunos. A professora visou os cadernos. O ato de pegar uma caneta e colocar o visto em algo, seja em um documento, seja em um caderno, é visar, não é vistar. Nós dizemos, né, a professora vistou os cadernos, não é vistou, é visou. O ato de colocar o visto é visar e não vistar. O verbo vistar não existe. É interessante isso, né? Embora empregado popularmente, o verbo vistar não está dicionarizado. Eu não devo dizer eu vistei, ele vistou, o documento foi vistado, foi visado. Cuidado, eu estou dizendo que não existe o verbo vistar. A palavra visto existe. Eu posso perfeitamente dizer o gerente pôs o visto no documento. Pôs o visto. O verbo aí é pôr. Visto aí é substantivo. Tanto é que ele vem até acompanhado pelo artigo. Ele pôs o visto. Mas se eu transformar isso em um verbo, o gerente visou o documento e não vistou. A professora colocou o visto nos cadernos dos alunos. Perfeito, ela colocou o visto. O visto aí é a rubrica dela, a assinatura dela. Mas se eu transformar isso em um verbo, a professora visou os cadernos dos alunos. Ok? O verbo visar pode significar também mirar, apontar. O arqueiro visou o alvo e disparou a flecha. O caçador visou o animal e atirou. Visar aí é óbvio, não é dar o visto. É apontar uma arma, mirar, fazer pontaria. E alguém pode perguntar, mas como é que eu vou saber? Ora, o contexto determina o sentido do verbo. Se eu disser que o caçador visou o animal, ninguém vai pensar que o caçador deu um visto no animal, é óbvio. E visar também pode significar desejar, almejar, pretender alguma coisa. Neste caso, a preposição é obrigatória. Eu devo dizer Paulo visa ao cargo de chefia e não Paulo visa o cargo de chefia. Os alunos visam ao diploma. Os alunos almejam, desejam diploma.